Nós estamos aqui em mais um episódio do Go In, né, Leandro? Isso aí. E hoje a gente vem com um papo aqui que esse ano vai É o assunto. abalar a nível nacional. Nós temos eleições aí majoritárias para presidente, para governador, temos também de senador e deputados. E hoje nós trouxemos aqui alguém especialista nessa área, né? Pode apresentar o Dr. Vandir. Hoje a gente trouxe aqui o Dr. Vandir Alan, especialista em direito eleitoral, presidente da comissão da OAB, né? Nacional? Isso. Nacional, isso. Também procurador do município de Goiânia, né? Meu chefe também. Coincidentemente, meu chefe também. E a gente veio aqui falar desse assunto que, como o Matheus falou, é um assunto que hoje é de extrema importância, né? A gente já tem vários debates acontecendo sobre isso. O TSE já soltou várias informações a respeito. O Dr. Vandir está por dentro dessas informações. A gente vai tirar algumas dúvidas. Tem alguma pergunta inicial aí, Matheus? A gente estava falando aqui, né, sobre as eleições e no termo jurídico. A gente vai conversar mais na parte jurídica em si. Sim. E, Dr. Vandir, quais são, assim, que o senhor fala, antes da gente começar a estrinchar cada assunto, mas as principais mudanças na parte jurídica nessa campanha, assim, que o senhor visualiza já, que é importante muitos candidatos ficarem Vai pegar atentos. o pessoal aí no pulo aí. Primeiro, bom dia, boa noite. Dia, boa hora que você tarde. estiver ouvindo, né? Não sei que hora que você vai estar ouvindo aí, mas cumprimento a todos que estejam na audiência. Leandro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui também, Matheus. É uma honra. Sei da audiência de vocês fazem um trabalho muito bacana. Então, é uma alegria poder compartilhar a bancada aqui. Então, as eleições estão às portas, né? A gente já começou aquilo que se chama de macro período eleitoral, que vai desde um ano antes da eleição até a data do pleito, né? Então, a gente está dentro do macro período eleitoral. E nessa fase agora, a gente está na iminência da aprovação das resoluções do TSE que vão regular as eleições. Nós temos a legislação eleitoral, Código Eleitoral, Lei das Eleições, Lei dos Partidos Políticos, Lei das Inelegibilidades. E o TSE, a cada eleição, ele concentra essa legislação, adequa aquilo que a sua jurisprudência evoluiu e estabelece as regras para a eleição seguinte. A gente está nesse momento agora. O TSE fez as audiências públicas no começo de fevereiro, e muito em breve essas resoluções vão estar aprovadas e disponibilizadas. E eu tenho falado muito ao tratar do que seriam os destaques dessa eleição, eu tenho falado do chamado RDE, que é o Requerimento de Declaração de Elegibilidade, e eu tenho falado do uso das IAs nas eleições, que, sem sombra de dúvidas, é o maior desafio hoje para a justiça eleitoral, para quem pensa eleições, para quem de alguma forma constrói o direito eleitoral. As IAs são o nosso grande desafio. Esse requerimento, como é que ele funciona? Então, um candidato, para ele ser candidato, ele precisa ser escolhido em convenção e ter o seu requerimento de registro feito perante a Justiça Eleitoral. O grande problema é que nós temos um tiro muito curto para a campanha. Lá, quando a gente teve a redução aí do período eleitoral, desde a partir de 2015, né? Onde a gente saiu de um tempo de campanha de 90 para 45 dias, todo esse calendário eleitoral ficou muito apertado. Então, o prazo para se analisar os registros de candidatura, às vezes, excedia até a própria data das eleições. Então, um candidato ia para a urna sem saber se ele poderia tomar posse. Então, a doutrina vem discutindo aí já há algum tempo, principalmente motivado lá pelo ex-ministro do TSE, Henrique Neves, a criação de um procedimento de pré-registro dos candidatos. No momento anterior, inclusive a escolha em convenções, você pudesse ali permitir que a Justiça Eleitoral fizesse esse pré-registro. Então, a partir dessas discussões, criou-se esse procedimento, é um procedimento, não é uma ação, é um procedimento chamado Requerimento de Declaração de Elegibilidade, onde aquele que pretende ser candidato a qualquer tempo, ele possa buscar a Justiça Eleitoral
para que a Justiça Eleitoral declare que não tem impedimento dele se candidatar. Existem algumas críticas, óbvio, mas o objetivo desse procedimento, ele é muito legítimo, né? Em primeiro lugar, para o eleitor ter a certeza de que ele vai estar votando em alguém que os votos vão ser computados. Em segundo lugar, para desafogar a Justiça Eleitoral naquele período que é mais crítico, que é o período da campanha eleitoral em si, né, para que ela possa se ocupar da fiscalização das eleições, já tendo eliminado ali a maior parte das discussões sobre registro de candidatura no momento anterior. Já está vigente isso? Já sim, já vai ser aplicado para as eleições desse ano. A resolução ela vai regulamentar o procedimento, né, mas a lei foi aprovada no ano passado, portanto vai valer já para esse ano. E o prazo desse registro é até a ata de convenção, é depois? O requerimento de declaração de elegibilidade, ele só pode ser feito antes do momento que é permitido se fazer o requerimento de registro de candidatura, né? E nós temos um prazo até o dia 15, do dia 1º ao dia 15 de agosto para se realizar as convenções. No dia 15 de agosto começa o prazo de requerimento de registro de candidatura. Então, seria até 15 de agosto para você fazer o requerimento de declaração de elegibilidade. Mas quem espera até lá, espera o próprio registro. Né? É verdade. Então, assim, mudanças de calendários esse ano, não tem, além disso, não tem muita alteração, não? Não, porque toda mudança do processo eleitoral, aquela mudança que impacta as eleições em si, elas precisam ser sancionadas até um ano antes das eleições, né? Então, como nós não tivemos uma reforma eleitoral, não tivemos a aprovação do Código Eleitoral, que estava na iminência de ser aprovado, estava na CCJ do Senado, mas não se conseguiu construir acordos ali para aprovação do texto, nós não tivemos nenhuma alteração relevante na legislação, exceto essa do RDE, né? Então, o calendário ele permanece. Então, convenções até 15 de agosto, 15 de agosto, registro de candidatura, a propaganda na TV começa no dia, salvo engano, 1º ou 2 de setembro, e assim vai. O calendário ele se mantém inalterado com relação às últimas eleições. Entendi. O senhor falou também da questão da inteligência artificial, né? Qual que é o maior medo? É o próprio candidato, às vezes, utilizar e entrar em alguma coisa que seria, que é proibido, chatbot, alguma coisa assim, o disparo de WhatsApp, que às vezes tem muitos candidatos que se arriscam, né? Ou, às vezes, ser atingido pela inteligência artificial, algum candidato... A gente até podia separar melhor o que seria cada coisa disso, né? O que é o chatbot, por exemplo, o que está podendo ser feito... Desculpa já atrapalhar essa pergunta, né? Melhorar essa pergunta, mas, por exemplo, a gente tem visto muita questão de inteligência artificial em várias áreas, né? Ao ponto de você olhar um vídeo e não saber quem é aquela pessoa de verdade ali, né? Então, como que está a Justiça Eleitoral a respeito disso? Ele está tendo alguma coisa que possa inibir isso? A Justiça Eleitoral está conseguindo acompanhar isso de fato? Então, Leandro e Matheus, é um desafio enorme. Nós tivemos uma primeira onda na eleição passada, quando o TSE tentou minimamente regular ali o uso de inteligência artificial, estabelecendo critérios de transparência, né? Todo material de propaganda que eventualmente usasse inteligência artificial, ele deveria vir identificado como tal, né? Um vídeo com IA devia trazer ali um rótulo dizendo que houve o uso de IA. Só que na eleição passada, nós estamos falando aí de 2 anos, né? Menos de 2 anos. Na eleição passada, o uso das inteligências artificiais era, vamos colocar assim, restrito. Em que sentido? Para você ter uma ferramenta mais pujante, né, com maior capacidade, era caro, era de difícil acesso.
e a própria qualidade do material que se entregava permitia ali você identificar em alguma medida que aquele material era manipulado por inteligência artificial. Nesse intervalo de 2 anos, nós tivemos um avanço tão assustador que na semana passada foi lançada uma ferramenta de uma empresa chinesa chamada Cidence 2.0. Ela tem uma capacidade de geração de imagem de vídeo que dizem que ela pode mudar a realidade do cinema. Porque, via de regra, um vídeo por IA, ele é estático. Uma câmera fixa, né, uma imagem fixa ali, alterando os personagens. Essa ferramenta, ela permite vários ângulos de câmera, permite acompanhar o desenvolvimento do personagem na tela, ela reproduz com fidelidade a fisionomia de alguém, então ela tem toda uma funcionalidade que provavelmente vai mudar a realidade do próprio cinema. E é algo relativamente barato. Um vídeo de 60 segundos com essa ferramenta vai custar aí 30, 40 reais, ou seja, acessível para todo mundo. Então, se na campanha passada a preocupação era a identificação do uso de IA, nessa campanha a grande preocupação é a confusão que uma IA tão assertiva, de tanta qualidade, ela pode fazer na cabeça do eleitor. Você simular um candidato numa situação vexatória, incriminadora, moralmente questionável, o impacto disso numa campanha, ele é muito grande e, às vezes, a resposta ela não pode ter a mesma efetividade desse primeiro impacto. Então, a justiça eleitoral ela vai ter que buscar um equilíbrio aí entre a liberdade de expressão e a rigidez do processo eleitoral, mas, ao mesmo tempo, tentando dar respostas muito efetivas para o uso desse tipo de tecnologia, que ainda não se sabe como fazer. Porque, muitas vezes, não é simplesmente a identificação do conteúdo como IA, mas a rastreabilidade desse conteúdo talvez seja o maior desafio. Talvez criar meios com as grandes empresas de comunicação de permitir uma identificação imediata daquele conteúdo irregular. Só que isso ainda não existe. Então, está se tentando criar dentro de uma norma, né, que são as resoluções do TSE, algum procedimento que dê a segurança mínima. E se essa segurança mínima não for possível de ser alcançada, vamos cair no risco de ignorar a realidade e proibir o uso de uma ferramenta que pode ser muito efetiva, inclusive para o barateamento de campanhas eleitorais, né? Então, quando você não consegue regular, você não consegue dar uma segurança jurídica, a tendência é que se proíba de usar. Aí isso traria um prejuízo para a democracia em si, né? Então, o grande desafio nas eleições é distinguir o que é verdade daquilo que é a realidade virtual. E uma vez identificado, porque o candidato que foi prejudicado, imediatamente ele vai identificar. Ele acionando a justiça, é possível ter bloqueios de talvez a transmissão não, né? Porque você bota no WhatsApp e solta e vai, né? Ou até mesmo chegar a penalizar. O pior é que não tem como saber quem foi a origem, né? Por isso o desafio falou, né? Da rastreabilidade. Uhum. É possível impedir a disseminação? Tecnicamente, sim. Mas demanda uma convergência de atores. Por exemplo, você cria aqui um vídeo meu de IA numa situação irreal, né? E começa a reproduzir. Eu identifico isso. Eu entro com uma medida judicial e peço o bloqueio de compartilhamento daquele conteúdo. É possível você ter o hash, né, o endereço daquele vídeo e o Instagram, a Meta, ela impedir esse hash de continuar sendo republicado aí dentro do WhatsApp. Sim.
Mas se eu salvo o vídeo e compartilho de novo, o hash mudou. Uhum. Então, é quase impossível você coibir por completo, né? Então, nós temos respostas jurídicas para barrar, conter o compartilhamento, mas a gente não consegue impedir. E, além disso tudo, o impacto gerado inicialmente, ele é quase impossível de ser reparado depois. E o tempo é muito curto. O tempo é muito curto. Então, o que é muito importante a gente fazer, e aí quem trabalha com comunicação, e vocês trabalham com comunicação, qual que é um papel muito relevante? É o papel de educar o cidadão eleitor a como reagir a esses conteúdos. Tudo aquilo que é muito chocante, tudo aquilo que é muito absurdo, tudo aquilo que é muito fora do padrão, você tem que receber com desconfiança, você tem que duvidar que aquilo é verdade, né? Então, checar, buscar as fontes primárias de notícias, jornais reconhecidos e respeitados, a mídia tradicional, ela é sempre uma boa referência quanto à veracidade ou não de um conteúdo, principalmente se ele for muito chocante, muito impactante. Então, é importante formar o cidadão eleitor para ele desconfiar, inclusive, do que vê, né? Para que a gente tenha aí o máximo de legitimidade possível no processo eleitoral. É que a população ela fica muitas vezes fechada numa bolha, né? Então, assim, se você não sair daquela bolha em que vai ter um ciclo de informações ali, a tendência é você receber informações com base naquela tendência, né? Então, por isso que realmente é bom ver um jornal que tem um respaldo e comparar também, né? Ou vários jornais de vários ambientes, assim, para a gente poder ter uma informação mais realística, né? E na nossa região aqui, como é que o senhor está identificando, assim, como é que vai ser o clima das campanhas aqui de Goiânia, do estado, né? Assim, mas Goiânia mesmo também, né? Mas, assim, o que envolve o estado, você acha que vai ser uma campanha muito acirrada mesmo? Ou como é que tá vendo o clima dessas campanhas daqui da região? Eu acredito que sim, é uma eleição geral, né? É uma eleição que marca um encerramento de ciclo do governador Ronaldo Caiado, que, por mais que seja um ótimo governador, muito bem avaliado, é um encerramento de ciclo. Então, tudo isso traz uma série de questões políticas, de composições políticas. Então, não vai ser uma eleição fácil, não vai ser uma eleição simples. Acredito que o vice-governador Daniel Vilela ele tem muitas condições de ser eleito, né? Até mesmo pelo legado desses 2 mandatos aí do governador Ronaldo Caiado, mas não vai ser uma eleição simples. Tem-se aí pelo menos 2 players postos que têm a sua relevância, tem a sua história, né? Então, imagino que não vai ser uma eleição difícil, não vai ser uma eleição fácil para o executivo, mas, sobretudo, a eleição proporcional ela vai ser muito desafiadora, porque desde quando rompeu-se a possibilidade de coligações partidárias, a escolha do partido ela passou a ser estratégica para um candidato, né? E eu imagino que todos os candidatos a deputado estadual devem estar quebrando cabeça hoje para saber qual a melhor escolha a fazer, qual o melhor partido a procurar. Então, eu imagino que as eleições proporcionais, elas se dão num tabuleiro absolutamente complexo, e ela começa a se desenhar, o desfecho dela começa a se desenhar agora, né, no prazo limite das filiações, que é no mês de abril, onde cada um vai ter que fazer uma escolha que vai definir a sua própria eleição, né? Porque você pode ter candidato aí que tenha voto para ser eleito, mas não vai eleito por conta de chapa. Limite a agosto, né? Da escolha de chapa. Não, você tem que estar afiliado ao partido político 6 meses antes, né? Então, se você não tiver a definição aí do partido 6 meses antes, você não pode ser candidato. Então, essa escolha ela se dá aí no
nos próximos menos de 2 meses. É verdade. Não, só completando, essa mudança ficou tão diferente, né? Porque antes, às vezes, as pessoas criam alguém muito grande no partido, e hoje, às vezes, alguém que já tem mandato, o pessoal não quer ir para aquele partido de alguém que já tem mandato, né? Tem um cabeça de chapa, o dito popular, sim. Isso daí interfere muito também, né? Na composição dos votos, de às vezes a pessoa ficar fora por não conseguir completar. Até para quem está nos assistindo ter a melhor compreensão disso, porque é uma dúvida mesmo. Poxa, mas determinado candidato teve mais votos do que o outro foi eleito e ele não foi. Porque nas eleições legislativas, exceto o Senado, o nosso sistema eleitoral ele é proporcional. Nas eleições executivas e no Senado, o sistema ele é majoritário. O que isso significa? No sistema majoritário, quem tem mais votos ganha a eleição. No sistema proporcional, não basta ter mais votos. O conjunto de candidatos, seus parceiros na eleição, tem que atingir um patamar mínimo de votos para que você alcance uma vaga. Eu pego o conjunto das vagas que estão em disputa, divido pelo número de votos válidos que foram dados a candidatos ou partidos naquela eleição, e o resultado dessa divisão é o que a gente chama de quociente eleitoral. Então, toda vez que um partido político alcança o quociente eleitoral, ele tem direito a uma vaga. Só que nem todas as vagas elas são distribuídas pelo quociente eleitoral. Nós temos vagas que sobram na distribuição do quociente, e essas sobras elas são preenchidas pelas maiores médias de partido. Então, quando você vai montar uma chapa, você tem que ter algumas preocupações. Primeiro, você tem que ter um puxador de votos para poder chegar o mais perto possível ali do quociente eleitoral. Segundo, você tem que ter um corpo, um meio ali dentro daquela chapa que garanta mais vagas. Não precisa ter tanto voto quanto o puxador de voto, mas tem um conjunto, uma soma ali que garanta mais vagas para o partido. E terceiro, você tem que preocupar com a cauda dessa chapa. Por quê? Porque hoje nós temos uma cláusula de barreira. Você só pode assumir, ainda que o partido obtenha uma vaga dessas a mais. O candidato ele só pode assumir se ele tiver tido 10% do número de votos do quociente eleitoral. Então, você não pode ter candidato com votação baixa demais, porque senão você corre o risco de conquistar uma vaga e não ocupar a cadeira. Então, quando você vai fazer esse desenho, essa matemática toda, o que normalmente os partidos fazem? Aqui vai ser uma chapa de japonês. Todo mundo tem a mesma faixa de votação, todo mundo vai disputar ali no voto a voto. Não, é um partido grande, nós vamos eleger 5, 6, 8 deputados, então aqueles que têm maior número de votos venham para cá, porque a gente garante esse montante de voto para alcançar o quociente eleitoral, e os melhores votados vão se dar bem aí, vão ocupar as cadeiras. Então, tem características, né? Você vê em qual dessas características se encaixa e procura o partido para você ocupar. Só que, às vezes, quem detém a informação da formação da chapa é só o presidente do partido. Isso que eu falo. Você não sabe como que está a média ali, então você vai meio no escuro. Por isso que é uma decisão muito desafiadora a escolha do partido para onde você vai agora. Ele é um jogador de xadrez mesmo ali, né? O presidente do partido tem que... E às vezes ele tem que fazer isso não sozinho, né? Porque se ele está num grupo de outros partidos, né? Tem que pensar tudo isso também, né? Então é um jogo de xadrez que tem que ser feito. Tem que ser feito ali, né? É interessante mesmo, assim. O cara que está nessa posição, ele tem total responsabilidade até para, vamos supor, um deputado que tira muito voto, pode ser que ele não vai assumir. Por conta disso, né? Desse jogo aí que tem que estar bem estabelecido. O senhor citou as partes, né, de uma chapa eleitoral, assim, de um partido. Aqui em Goiânia nós tivemos, no último pleito, né? Pleito passado, a Câmara de Vereadores
perdeu vários vereadores, assim, por alguns erros na montagem de chapa em relação a cotas. O que o senhor fala um pouquinho? O senhor acha que essa também vai dar muito problema, assim? Ou o pessoal está mais Pra preparado Assembleia, um pouco? Eu acho que a gente veio evoluindo, né? Existem políticas públicas de inclusão da participação feminina que muitas vezes eram deixadas de lado, né? Às vezes um partido cumpria a cota de candidaturas femininas ali simplesmente para atender o comando da lei. Só que as coisas vieram apertando de 2018 para cá, especialmente, onde a exigência da cota ela passou a ser simplesmente formal e passou a ser material mesmo. Ou você tem mulheres candidatas, ou você corre o risco de ter o mandato cassado, uma chapa toda cassada. Então, cada chapa dessas que a gente falou aqui, ela precisa ter um mínimo de 30% de candidaturas de cada sexo. Via de regra, essas candidaturas são femininas, né? Porque a maioria dos candidatos são homens. Quando o partido ele não alcança esses 30%, ele pode ter o documento que legitima ele a pleitear a candidatura dos seus candidatos indeferido, chamado DRAP. Então, quando o partido não atinge a cota, ele não pode sequer registrar os outros candidatos homens. E quando ele preenche essa cota com candidaturas femininas, ele tem que sustentar essas candidaturas até o fim, sob pena de isso configurar uma fraude à cota de gênero. Uma mulher que simplesmente lançou o nome candidata, mas não fez campanha, não teve material produzido, não prestou contas, não apareceu no programa da TV, não participou efetivamente de atos de campanha, não usou suas redes sociais para isso, essa candidatura ela pode ser considerada fraudulenta e a consequência disso é toda a chapa ser cassada, toda a chapa cai. Inicialmente nós tivemos vereadores cassados, só que por último a gente começou a ter deputados cassados, ou seja, as coisas foram se agravando num nível que hoje é um temor real de qualquer partido político não ter candidaturas legítimas, né, candidaturas femininas legítimas. Então eu imagino, eu espero que os partidos tenham essa preocupação, tenham tido essa preocupação desde o início da construção das suas chapas, né, para poder lançar candidaturas femininas efetivamente competitivas. É uma política afirmativa que, por mais que esteja andando devagar, mas que permitiu alguns avanços, né? Nós conseguimos ampliar a participação das mulheres nas casas legislativas nas últimas campanhas, e isso é graças à política da cota de gênero. E tem muitas mulheres que são cabeça de chapa também, né? Exatamente. Hoje em dia a gente não é só esse cumprimento, né? As mulheres também estão puxando o voto bastante aí também, né? Exatamente. Tem mulher popular, né? Isso daí. E sobre o financiamento de campanha? Teve alguma mudança? Eu pessoalmente tenho até um pouco de dúvida, porque tem financiamento de campanha, mas tem várias formas, né, desse financiamento. Como é que você teve alguma mudança recente? Nós tivemos uma mudança relevante a partir de 2014. Em 2014, o STF, até atendendo uma ADI do Conselho Federal da Ordem, declarou inconstitucional o financiamento por parte de pessoas jurídicas de direito privado das campanhas eleitorais. Empresas não podem mais doar para as campanhas eleitorais. Só que toda eleição tem custo, né? A democracia tem um preço. Uhum. E precisava se criar ali uma alternativa para o financiamento das campanhas. Com isso foi criado um fundo específico para financiamento, o FEFC, Fundo Especial de Financiamento de Campanha. São dotações da União, que são distribuídas para os partidos em razão do número de deputados federais que eles elegem, e esses valores eles são distribuídos internamente de acordo com os critérios que os partidos estabelecem. Então, de lá para cá, o grosso do financiamento eleitoral passou a ser os recursos públicos, tanto do Fundo Especial de Financiamento quanto do Fundo Partidário. Tem a possibilidade também de doação por parte de pessoas físicas, mas esse valor ele é
infinitamente menor do que aquele do fundo eleitoral. Então, hoje, você financia campanha eleitoral, primeiro, com recurso próprio do candidato, podem ser recursos em espécie, quanto podem ser recursos estimáveis, né? Um veículo, uma estrutura que ele já detenha, pessoas que doam seus serviços, né? Você tem o financiamento por pessoas físicas, cada cidadão pode doar até 10% do seu rendimento do ano anterior da eleição para apoiar uma candidatura. Você tem os recursos dos fundos partidários e do Fundo Especial de Campanha. Então, a forma de arrecadar é essa. O candidato tem limite? O candidato tem limite de 10% também do limite de gasto da campanha dele. Ah, sim. Então, quem for doar 10%, mas o candidato também 10%. 10%, o candidato 10% do limite de gastos. Ah, de gastos, isso. Sim. Uhum. A pessoa física 10% do que ele arrecadou, do que ele recebeu no ano anterior. O limite de gastos é por partido ou por cargo? Por cargo. Por cargo. Por cargo. Cada cargo tem um valor estabelecido. Esse valor ele é atualizado anualmente pelo IPCA e o TSE publica, normalmente ali no mês de junho, publica qual vai ser o valor máximo de gasto para cada candidato. Interessante. Você pode falar. Não, eu até... A gente pulou do chatbot, eu fiquei curioso. Não, pode falar. Não, pode seguir a linha. Não, a perguntar sobre a prestação de contas também teve alguma alteração, porque tem a questão do financiamento, mas a prestação de contas em si, recentemente, ou ainda não saiu alguma alteração em relação à prestação de contas? Não tem mudança legislativa, né? Tem um amadurecimento do processo de análise das prestações de contas. Porque como a gente está falando de um grosso de financiamento de recurso público, o cuidado na análise da aplicação desse recurso, ela passou a ser maior também, né? Então, a cada ano que passa, está mais refinado o processo de análise das contas e mais complexo para o candidato que vai receber recurso público prestar essas contas. Mas mudança legislativa mais substancial não teve. Pode fazer a sua pergunta. Não, a gente voltar na questão do chatbot, né? Porque tem muitos candidatos ainda que insistem um pouco naquele telemarketing ou no disparo de WhatsApp. Como é que está essa questão? O telemarketing ele está proibido, né? Então você não pode contratar empresas de telemarketing para campanha. O disparo de WhatsApp ele não é proibido, desde que ele seja contratado com uma plataforma oficial. Então você pode contratar o disparo com o próprio WhatsApp, usando uma base de dados que seja sua. Qual que é o objetivo da vedação por parte da Justiça Eleitoral? Impedir que tenha a compra de banco de dados, né? Impedir que tenha uma segmentação artificial de eleitorado, onde quem tem maior poder econômico, compra ali para poder dados que ele não teria acesso, para poder compartilhar propaganda eleitoral. Agora, com relação aos chatbots, hoje tem uma preocupação mais premente em razão da inteligência artificial. Porque hoje você pode ter um chatbot que interage com o eleitor num nível de realidade, num nível de intimidade... Bem humano, né? Melhor que humano, né? E isso pode causar ali uma indução, uma formação de convencimento ilegítima da decisão de voto do eleitor. Então, nas interações não humanas, eu acredito que vai ter uma regulamentação mais dura por parte do TSE, especialmente quanto à necessidade de identificação muito ostensiva de que aquela interação ali é uma interação homem-máquina e não uma interação entre humanos. Você tem uma pergunta? Não, mas aí, vamos supor, o cara tá lá e vê que acha que está recebendo uma mensagem de um chatbot, alguma coisa desse sentido, um disparo, e ele faz o quê para poder reclamar quanto a isso, né? Tem uma ferramenta sempre disponibilizada pela Justiça Eleitoral chamada Pardal. É um aplicativo onde você pode fazer denúncias de irregularidades na propaganda eleitoral.
Então, através desse aplicativo, você pode fazer ali um print de tela, encaminhar para a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, através do Ministério Público Eleitoral, vai fazer uma apuração inicial e, se ficar comprovado ali a evidência de uma irregularidade, vai instaurar um procedimento e a pessoa, se for identificada, vai ser multada, ou então vai instaurar um processo criminal aí de apuração para identificar o responsável. A gente falou da inteligência artificial, do chatbot, e uma coisinha também que queria ver, a questão do impulsionamento. O senhor acha que tem algumas regras? Na eleição passada, algumas plataformas já colocaram por si só algumas regras, né? E nessa, o senhor acha que vai ter muita mudança com impulsionamento? Como é que vai ser? Houve uma regulamentação por parte do TSE, o impulsionamento ele só pode ser contratado diretamente com a plataforma que oferece o serviço, né? Não pode ter intermediário nessa relação. A Google ela não conseguiu se adaptar às normas das eleições anteriores. Então, não teve impulsionamento da Google. Já a Meta, sim, ela se adequou às regras do TSE e foi, salvo engano, o segundo ou terceiro maior gasto de campanha nas eleições passadas, foi com o impulsionamento. Então, existem regras claras de impulsionamento. O primeiro deles é a identificação de que o conteúdo é impulsionado, a manutenção de uma plataforma que permita verificar o que o candidato impulsionou, como impulsionou, quanto gastou, qual foi a estratégia ali de impulsionamento dele. É proibido o impulsionamento de propaganda negativa, então propagandas que tragam críticas a candidatos, com qualquer conteúdo negativo ela é proibida, e o dever de transparência, né, tanto na veiculação quanto na prestação de contas, ele é essencial. Agora, eu acho que é uma ferramenta fantástica, né, para você alcançar o eleitor, para você segmentizar seus projetos eleitorais mesmo, né, conversar de forma específica com cada nicho. Eu acho que é uma ferramenta fantástica, tem que ser usada, desde que obedeça às regras estabelecidas, é uma ótima ferramenta para todo candidato. Ótimo. Eu vejo que campanha não é para amador, né? Hoje em dia tem muita informação tecnológica, informação legal aí, que a pessoa não pode chegar de qualquer jeito. No mínimo, ele vai chegar na desvantagem, né? Exatamente. Então, além de ser prejudicado aí até por problemas legais, ele também não vai estar ciente de questões tecnológicas que está rolando por aí. Que ele pode usar, Que ele pode utilizar. Eu sou um entusiasta do direito eleitoral. Tem um livro publicado com a doutora Sim, vamos Maria, falar sobre a questão do livro. onde a gente tenta ali abordar de forma bem 360 graus todos esses aspectos das eleições, né? E eu posso afirmar, assim, de cátedra, que eleição não é para amador. Porque se você não se cerca aí desses cuidados, eventualmente um mandato alcançado na urna, ele pode não ser exercido por conta de falhas ao longo do caminho, né? Então, por exemplo, o meu papel institucional hoje na Ordem, enquanto presidente da Comissão Nacional de Direito Eleitoral, é fazer com que tanto mais clareza a gente tenha nas regras do jogo, para que a gente possa levar para a cidadania essas regras, esses estándares, né, estabelecidos ali pela Justiça Eleitoral, para que a gente tenha uma democracia de fato, né, onde as pessoas possam se habilitar a ser candidatos, serem votadas, serem eleitas e exercer seus mandatos. Interessante isso. Como é que chama o livro mesmo? Introdução ao Direito Eleitoral. Da editora Lumen Juris, nós lançamos ele no ano passado, né? A gente iria fazer uma atualização para a eleição desse ano, mas a gente entendeu que ainda não era o momento, porque não tiveram alterações legislativas significativas. A gente vai deixar para lançar uma nova edição no ano que vem, mas está aí, está disponível. Certo, bom demais. E aí, Matheus, o que você achou? É isso. Você também, como entusiasta também do direito, do direito eleitoral, eu gosto muito também. Mas a gente tá um pouquinho mais na área do marketing, assim, mas sempre tem que ter uma atenção à parte jurídica, né? É um diálogo necessário.
você precisa ter a comunicação, a contabilidade e a assessoria jurídica dialogando permanentemente para obter um sucesso numa campanha eleitoral, né? Se Na esses, pré-campanha, né? exatamente. Se esses tripés aí não estão dialogando, eventualmente você tem um prejuízo grande para o candidato. Verdade. Você perguntou sobre as eleições estaduais. Para a gente encerrar assim, como que o senhor está vendo o cenário, a eleição nacional, assim, presidencial? Só um resumo para a gente encerrar. Eu acho que uma reprodução do que nós tivemos na eleição passada, né? Nós temos um país absolutamente polarizado, com visões muito, como que eu posso dizer, Extremista. maniqueístas, né? Só o meu lado é certo. Os dois lados são assim, só o meu lado é certo e a gente não dialoga, a gente não constrói. Então, eu imagino que vai ser uma eleição entre polos, como foi a última eleição. Resta saber quem vai representar efetivamente o polo da direita e que vai estar no segundo turno aí contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É quase certo a presença dele no segundo turno, porque é um player político da mais alta qualidade, independente do que você pense, ache, ninguém ocupa 4 vezes a presidência da República à toa, né? 4, não, 6, né? Eleição, reeleição, Isso. e mais 2 anos, então... 5 agora, 5 que vai para 6. Então, ninguém se mantém na presidência da República tanto tempo não sendo um grande jogador, né? Então, quase certa a presença dele no segundo turno, mas eu imagino que o segundo turno reserva grandes surpresas. Não tem definição para nenhum dos dois lados. Vai depender muito da forma que os candidatos vão se comunicar com o eleitor, vai depender muito da capacidade daquele que for para o segundo turno dialogar no intervalo entre os extremos, né? Então, acho que tem quase nada definido para as eleições que vão acontecer bem ali, né? Há pouco mais de 6 meses. Eu torço para a briga, né? E vai ter. Demais. Doutor, obrigado. Agradeço pela... Mais uma vez no livro dele aqui, ó, falando para cá. Essa aqui é para o senhor. Pode falar um pouquinho para a gente. Então, o nosso livro é a Introdução ao Direito Eleitoral, de minha autoria e da doutora Marina Moraes, onde a gente tentou ali fazer uma abordagem mais completa, mais 360 do que é o direito eleitoral, as eleições, os direitos políticos. Então, tanto para quem quer aprender um pouco mais sobre democracia, como para quem quer ser candidato ou atuar nas eleições, está uma boa pedida aí. Tem na Amazon, tem no Mercado Livre, tem no site da Lumen Juris. Acha lá, vai valer a pena. E ele serve para todas as áreas? O foco é direito eleitoral, né? Só que a gente dialoga ali com o direito administrativo, dialoga com o direito constitucional. Então, tudo aquilo que diz respeito a eleições, cidadania, a gente trata um pouquinho lá no nosso livro. Muito obrigado, doutor, por senhor reservar um momento para vir aqui. Eu sei que é correria. E agradecer o senhor mesmo por poder vir aqui. Tem algum arroba que você quer deixar para o pessoal? Do Instagram? Ou não sei se pode, do escritório, ou tem o pessoal. No escritório eu estou licenciado, né? Verdade, eu agora sou procurador em tempo integral. É verdade. Mas tem o meu Instagram pessoal, onde eu costumo compartilhar ali algum conteúdo de direito eleitoral também, é @VandirAlan. Vandir com W, Alan com 2 L. Vandir, @Vandir_Alan. Vandir com W, Alan com 2 L's. Certo. É isso. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela participação, doutor. Um abraço aí. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu!